Bom dia, oitavo ano, tudo bem? E aí, como é que vocês estão passando? Tranquilo? Vamos lá? Nós vamos para a aula de número 6, né? Teremos como tema, nosso tema expansão dos Estados Unidos no século XIX, ok? Então, essa aula é muito interessante, certo? Porque trata de um país que é uma potência, né? O país mais rico do mundo hoje, e que foi colonizado, né, um território que foi colonizado pelos ingleses, né, também chamada de América Inglesa. Então vamos lá. Né? Após a conquista da independência dos Estados Unidos, né, na América, em 1776, os políticos e os intelectuais envolvidos no processo de emancipação passaram a planejar, né, o futuro da nova nação. Assim, no início do século XIX, as principais lideranças do novo país promoveram uma política de expansão territorial. Né? O que é isso? Eles queriam aumentar o tamanho do país. Né? Se tornou independente, depois de várias disputas e tal, eles queriam expandir, aumentar o território para ser o que é hoje, né? Um país muito extenso. Bem, essa política estava alinhada a um projeto de formação de uma nação grande e coesa, com identidade e unidade nacional. Okay? Para isso, visava-se ao fortalecimento das relações entre os diferentes estados da República, procurando ao mesmo tempo manter a independência e a autossuficiência de cada um deles. Então, qual é a ideia deles? Criar vários estados, né? Como é o Brasil. O Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal. Eles queriam criar esses estados, mas ao mesmo tempo que eles queriam ter uma unidade, eles queriam também dar autonomia para que esses estados tivessem leis diferentes, tivessem economia diferente, cada um tivesse uma certa liberdade. Por quê? Porque os Estados Unidos eles prezam, né, pelo um programa liberal, né, o liberalismo. Então, assim, é chamado também o país das oportunidades. Né? Então, teve uma coisa que fortaleceu essa ideia, que é chamado de destino manifesto. O que é isso? Bem, a ideologia de unidade e de expansão territorial que fundamentava o projeto da nova nação relacionava-se ao princípio chamado de destino manifesto. Com base numa crença religiosa da tradição puritana, o destino manifesto difundia a ideia de predestinação, do desígnio divino do povo estadunidense à missão civilizatória sobre os povos considerados atrasados, bárbaros ou selvagens. Bem, essa ideologia foi utilizada como justificativa para o avanço sobre os territórios ocupados pelos povos nativos no oeste do país. Um pouquinho, né, o que acontece da ideia de Cristóvão Colombo, né? Porque como é que ele convenceu que os reis espanhóis financiassem a viagem dele? Ele disse que as pessoas aqui eram atrasadas, iam morrer sem Deus, iam morrer pagãs e precisavam da salvação. Então, assim, eles usam sempre um argumento para poder invadir a terra do outro, né? Dominar o outro. Né? Então, essa ideia de destino manifesto, isso tem pouco a ver, né, com a Bíblia. É um pouco mais da cabeça dos políticos, dos intelectuais, para poder fazer um processo de dominação. Bem, o avanço para o oeste. Então, assim, com a expansão territorial dos Estados Unidos, ocorreu de várias formas, tanto pela aquisição de territórios como o de Louisiana, comprado dos franceses em 1803, e o da Flórida, comprado dos espanhóis em 1819, quando pelas disputas bélicas, como a anexação do Texas, que até 1845 pertencia ao México. Então, eles, de várias formas, eles tentaram, né, conseguiram aumentar o território. Além disso, muitos colonos, estimulados pela ideologia do destino manifesto, avançaram pelas terras a oeste do território estadunidense, expulsando comunidades
indígenas inteiras e dominando as terras originalmente por elas ocupadas, né? A chamada Marcha para o Oeste ganhou ainda maior força com a promulgação da Lei de Remoção dos Índios. Olha que absurdo, né? Eles fizeram uma lei para remover as comunidades indígenas e dominar a terra deles. Tá? Essa lei de remoção dos índios, de 1830, que estabelecia o deslocamento das comunidades indígenas de suas terras para a região de Oklahoma, onde deveriam se assentar em uma reserva determinada pelo Estado. Okay? Bem, e com isso também teve a corrida do ouro. Né? Eles começaram a também aumentar o território, porque eles iam avançando sobre outras regiões em busca do ouro. Né? Bem, os índios foram prejudicados, houve um crescimento populacional, né? Eles começaram a aumentar o território e estimular a migração para as terras do oeste, né? Ao mesmo tempo, tentaram resolver a questão do aumento populacional nas grandes cidades. Ok? Bem, tem um probleminha nos Estados Unidos, que é a divisão entre o norte e o sul, né? As colônias do sul e as colônias do norte. Né? Porque eles tinham visões diferentes. Né? Por exemplo, o norte ele não era escravagista. O sul já adotava a escravidão. O norte tinha as pequenas propriedades, a agricultura familiar. E no sul era o sistema de plantation, grandes propriedades, grandes latifúndios, né? Com a mão de obra escrava e com uma plantação de um único produto para exportação. Né? Então, assim, com isso, com toda essa divisão, eles fizeram uma guerra, chamada uma Guerra Civil Americana. E, em abril de 1861, os soldados dos Estados Unidos, confederados, invadiram Fort Sumter, na Carolina do Sul, em um conflito armado que expulsou os soldados da União do local. Esse episódio deu início à Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra de Secessão. Okay? A maioria das batalhas ocorreu nos territórios do Estado do Sul, destruindo plantações, edifícios, linhas de comunicação e construções, prejudicando assim as forças confederadas. No decorrer da guerra, os estados do Sul passaram também a enfrentar problemas como a falta de alimentos e de armas. Além disso, parte do exército, que era formado por pessoas escravizadas, começou a desertar e aliar-se às forças do norte, principalmente após o presidente Abraham Lincoln declarar a abolição da escravidão nos Estados Unidos em 1863. Né? Durante as batalhas, mais de 600 mil pessoas morreram em ambos os lados, causando grandes prejuízos em todo o território. A guerra terminou com a vitória da União, né, em 1865, e ficou marcado como um dos conflitos mais violentos da história dos Estados Unidos. Ok, né? Isso é um pouquinho da história dos Estados Unidos. Tem muito mais coisa, cabe assim, né, para a gente poder estudar e pesquisar, muita coisa legal. Mas, enfim, o que eu queria pedir para vocês? Para vocês fizessem os exercícios de fixação na página 232, os exercícios 1, 2 e 3, ok? Então, nós estudamos hoje, o nosso tema foi a expansão dos Estados Unidos no século XIX, iniciou na página 220. Na página 232, vocês farão os exercícios 1, 2 e 3. Valeu? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu!